Olá, aqui é o seu palestrante José Rodrigo. Olha só, estava anotando algumas questões de medo. Pois é, de medo. Muitos líderes têm alguns medos e em conversas com vários líderes, empresários e até mesmo quando as minhas equipes elas estavam diante do meu comando, eu tinha alguns medos e hoje tenho alguns medos porque eu lidero pessoas, lidero projetos, lidero empresa, lidero ministérios. Tem pessoas que estão lidando com a minha liderança e eu anotei aqui alguns medos que os líderes têm. Por exemplo, o medo de não ser eficiente, o medo de cometer injustiças, o medo de muitas vezes não atingir algumas metas. Alguns líderes têm insegurança técnica, às vezes insegurança comportamental, não ajudar o desenvolvimento dos liderados. Pois é, muitos líderes têm esse medo, esse receio de não conseguir ajudar os seus liderados, deixar um legado que realmente faça diferença na vida da equipe ou das pessoas, na verdade. Não ser compreendido, muito líder ter esse medo, como é que eu vou ser compreendido? Eu não estou sendo compreendido pela minha equipe. Ser mal interpretado, né? Eita, esse medo é um medo realmente muito grave de muitos líderes. Exagerar na dose de doutrinação, por exemplo, cobrar muita disciplina, cobrar muito compromisso e exagerar na dose e perder, não é, a mão. Estou anotei tudinho aqui, ó. Não atender às cobranças do dia a dia, porque o líder ele sofre muitas pressões, sofre muitas exigências. Então é justamente isso que o líder ele tem medo, não corresponder às expectativas da equipe. E as equipes muitas vezes querem que esse líder ou essa líder seja alguém idealizado e muitas vezes o líder não corresponde a essa expectativa, então ele tem medo de não corresponder, não fazer a equipe contagiar a família e seus colegas com relação aos seus objetivos. Sabia disso? Muitos líderes querem que as suas equipes contagiem as suas famílias com relação ao seu trabalho, com relação à sua missão, e muitas vezes isso não acontece. Fazer diferente do que é falado, ou seja, dar o exemplo. Muitos líderes têm esse medo, né, de não conseguir dar o exemplo, de conseguir ser coerente entre o que fala e entre o que faz. Pois é, muitos líderes têm medo de não ter tanto conhecimento técnico assim para tocar um negócio, tocar as metas e alcançar resultados. Eles se sentem um pouco minimizados com relação a conhecimento técnico. Pois é, muitos líderes têm inúmeros medos. O líder lida com medos, mas não é por conta disso que o líder ele vai cometer os erros que são geralmente comuns a esses líderes que têm esses medos. Não cometer os erros mais comuns da liderança ajuda demais todos os líderes a fazerem algo importante para as empresas, para as organizações, para as equipes e deixar um legado. Você tem medo de alguma coisa, então você começa errando, você começa, é claro, ficando vítima de um fator que pode limitar a sua capacidade e o seu desenvolvimento. Trabalhe para diminuir esses erros, trabalhe para realmente não cometê-los e então ser um líder melhor. Eu tenho uma indicação muito forte para você que eu escrevo no meu e-book, 13 erros que um líder não deve cometer e, claro, como evitá-los, não é? Esses medos geralmente são fruto de alguns erros que o líder comete. Eu vou mostrar para você aqui esse e-book. Nesse e-book, que é o e-book que você pode baixar no site palestrantejoserodrigo.com.br/13 erros, você tem 13 erros que um líder não deve cometer e, é claro, como evitá-los. Então, aqui nesse e-book, nós temos um compêndio muito grande de informações, não é? Onde você vai poder ler com muita cautela e, é claro, entender um pouco mais sobre os erros. Por exemplo, o primeiro erro, não estudar liderança, não é? São 13 erros que geram muitas vezes muitos medos. Olha aqui, o terceiro erro, não é? E, é claro, logicamente, o meu presente que eu sempre mando para os líderes, que é o meu autógrafo, né? Eu já mando a mensagem autografada para você. Então, baixe esse e-book, 13 erros que um líder não deve cometer e, é claro,
como evitá-los, fazendo assim com que os seus medos, os seus anseios se diminuam e, é claro, fiquem um pouco mais adaptáveis e com muito mais clareza para você. Se você trabalha numa empresa e deseja uma palestra de liderança, seja em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do país, eu e minha equipe estamos à disposição para conferências, seminários, congressos, simpósios, inaugurações, cipátmas, em faculdades como feiras de empregabilidade, feiras de liderança, feiras do administrador, semana do engenheiro, semana de feiras de encontros universitários, enfim, sempre falando sobre liderança. Entre no nosso site e você vai ter mais informações. Mas não deixe de baixar o e-book que eu oriento você a falar sobre 13 erros. Fora isso, até o próximo vídeo, um grande abraço, se inscreve no canal, curta, comenta aqui embaixo. Você tem algum medo desse que eu comentei aqui nesta lista? Você tem algum receio com a sua equipe? Você tem algum medo como equipe? Você está cometendo talvez algum erro que eu cito aqui no e-book? Comenta aí embaixo. Escreve, eu quero saber, vamos conversar um pouco, vamos estender esse vídeo para uma conversa maior, tá bom? Então eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço do seu palestrante, José Rodrigo.